Olá, gente. Boa noite. Mais uma sexta-feira. Nem sei que dia do mês é hoje. Sei que com o meu salário o mês fica cada vez mais longo. Mas vamos lá. No nosso último vídeo, nós paramos quando Hitler finalmente ocupa quase toda a Europa Ocidental. Ainda estava em vigor o Pacto Germano-Soviético, Molotov-Ribbentrop, se vocês preferirem, mas os preparativos para a invasão da União Soviética pela Alemanha já estavam em curso. Em janeiro, Stalin fica sabendo disso através de um espião alemão que trabalhava na Embaixada de Tóquio. É surpreendente porque ele parece que teve um ataque de raiva, talvez porque pensasse que fosse possível segurar essa trégua de uma forma indefinida, mesmo contra todas as avaliações dos especialistas que trabalhavam com ele. Em junho de 1941, a Alemanha finalmente invade a União Soviética, numa operação que foi chamada de Barbarossa, e ela constituía 3 vetores: uma ao norte, em direção a Leningrado, ou São Petersburgo, rebatizada Leningrado, hoje é São Petersburgo de novo, um vetor ao centro, em direção a Moscou, e um vetor ao centro-sul, em direção ao Cáucaso, uma região petrolífera bastante estratégica, como nós vamos ver na frente. A reação do Exército Vermelho foi a de um recuo, ou seja, manter-se distante, pelo menos 200 quilômetros das forças alemãs, mover fábricas em direção a leste, ou seja, em direção à Sibéria, para proteger essas fábricas, redirecionar a produção para materiais bélicos e, na frente propriamente dita, fazer incursões com o Exército Vermelho pontuais, ao mesmo tempo que na retaguarda alemã se constituíam guerrilhas que atacavam essa retaguarda e produziam um verdadeiro inferno para os exércitos alemães. Além disso, associava-se também o que foi chamado de política da terra arrasada, ou seja, destruir estradas, destruir pontes, queimar cereais, eliminar tudo que os alemães pudessem utilizar na sua empreitada, dificultando a movimentação de tropas. Na cabeça de Hitler, ele iria fazer uma outra Blitzkrieg como fez na Europa, ou seja, uma guerra rápida. Ele tinha como objetivo chegar a Moscou em 5 semanas. Isso não aconteceu de forma alguma. A estratégia soviética funcionou muito bem. Há curiosidades, por exemplo, como as chamadas Bruxas da Noite, que era uma unidade aérea formada só por mulheres que bombardeavam a retaguarda alemã, causando uma enorme dor de cabeça. Eu acho isso um fato histórico interessante, talvez até renda um filme, não sei. Mas, enfim, essa era a estratégia. Eles queriam atrasar, de qualquer maneira, o avanço das tropas alemãs. E havia um motivo muito concreto para isso. Desde 1936, a União Soviética estava em guerra com o Japão, na Sibéria. Os japoneses tinham ocupado a Manchúria e faziam incursões diretas na Sibéria. Chegaram em 1939 a invadir a Mongólia e foram reprimidos. Todas essas tentativas japonesas foram contidas pelo exército soviético, mas era um medo, e um medo bastante racional, que se abrisse duas frentes de guerra, a União Soviética
correria um imenso risco. Bom, mas de qualquer forma, a estratégia deu certo. A estratégia de Hitler, por outro lado, deu muito errado. Ele não conseguiu chegar em 5 semanas, muito menos. Ele só chegou às portas de Moscou em dezembro. Quando eles começam a chegar a mais ou menos 80 quilômetros, uma distância que permitia artilharia, o exército que estava na Sibéria é finalmente liberado após um acordo com o embaixador japonês de que o Japão não invadiria a União Soviética. Então eles removem essas tropas da Sibéria, que estavam sob o comando de Anatazanenko, e passa para Georg Zhukov. E uma contraofensiva brutal, inesperada, completamente inesperada pelos alemães, acontece. As perdas dos alemães são enormes. A logística alemã estava altamente comprometida pelo tempo muito estendido que eles levaram para chegar a Moscou. O inverno contribuiu, mas o inverno era um fator que afetava as duas tropas. Ali houve uma mistura pela União Soviética de uma tática militar acertada, um desenvolvimento tecnológico avançado. Estavam lá os lança-mísseis Katyusha, os tanques T-34, que faziam, que não deviam nada à artilharia alemã, e os alemães são aos poucos empurrados para o oeste pela essa contraofensiva alemã, que só para em Kharkov, por um reagrupamento, uma reorganização das tropas alemãs. E isso foi bom também para a União Soviética reorganizar a sua própria estratégia, a sua própria logística. Mas Hitler aproveita esse momento e lança uma ofensiva em direção ao centro-sul, particularmente as cidades de Stalingrado e Baku. Stalingrado tinha uma forte indústria bélica que Hitler queria destruir, e Baku tinha petróleo, e Hitler precisava desesperadamente de petróleo. Em 41, no final de 41, os alemães chegam a Stalingrado. A estratégia que eles usam é de bombardear a cidade, torná-la ruínas e depois ocupá-la. E eles ocupam grande parte da cidade, mas não toda a cidade. Começa uma verdadeira guerra de guerrilha, casa a casa. Uma das maiores batalhas, uma das mais épicas batalhas da história da humanidade. Evidentemente que Stalingrado passa-se aos olhos do mundo um ponto de inflexão. Se os soviéticos perdessem Stalingrado, se eles perdessem Baku, provavelmente eles perderiam a guerra. Se o contrário acontecesse, os alemães perderiam a guerra. Stalingrado, com poucos regimentos e pouco material, resiste por quase um ano nessa guerra de guerrilhas, casa a casa. Inclusive tem uma batalha de snipers, que é muito interessante, e tem um personagem que também é muito interessante, chama Vasily Zaitsev. É atribuída a ele a morte de pelo menos 100.000 soldados alemães, entre oficiais também. O alvo dele principalmente era oficiais. Existe um filme sobre isso, um filme de Hollywood, chama Círculo de Fogo. Eu recomendo, é um filme honesto, apesar de ser de Hollywood. No final de 42, finalmente chegam as tropas de Zhukov. Zhukov utiliza aquela clássica estratégia da pinça e sitia o exército do general Paulus, do alemão general Paulus, que solicita ao Führer
a rendição, que é negada. Hitler pede que ele lute até a morte. E os soviéticos permitem o recuo, abrindo o flanco. Hitler também não permite, mas eles acabam sendo, então, capturados pelos soviéticos e a grande maioria morre. Esse ponto de inflexão determinaria o futuro da guerra. Ou seja, os soviéticos ganharam Stalingrado. Daí para frente foi só avanço em direção à frente alemã. É importante lembrar que nessa época 80% dos combates que os alemães faziam eram com os soviéticos. E os soviéticos já tinham feito pedidos para o Ocidente que eles abrissem uma segunda frente para aliviar o Exército Vermelho. Até porque as perdas eram muito grandes. Chegaram ao final da guerra com 25 milhões de mortos, contra 600 mil de estadunidenses. Mas daí o exército soviético avança sobre a Bielorrússia, avança sobre a Polônia, tem uma parada tática ali por questões logísticas. E vamos lembrar, ali, lutando contra os soviéticos, você tinha a primeira linha do exército alemão. A segunda linha ficava no outro fronte, no fronte ocidental. E nada de abrir até 43, Stalin esperava abrir uma nova frente para aliviar para os soviéticos. Isso só vai acontecer em junho, em 44. Mas aí a guerra já estava praticamente ganha. Os soviéticos, enfim, avançam sobre Berlim, erguem a sua bandeira sobre o hashtag. Nesse mesmo dia, Hitler e Goebbels, com suas famílias, cometem suicídio e a guerra na Europa chegava ao fim. A guerra no Pacífico contra o Japão ainda ia durar um pouco. A União Soviética declara guerra ao Japão. 2 dias depois, os Estados Unidos explodem 2 bombas atômicas, uma em Hiroshima e Nagasaki. Até hoje isso não é muito bem explicado pela inteligência alemã. Apesar disso, a União Soviética continua, até porque havia soldados japoneses na China e na China se travava uma guerra pela Revolução Socialista ainda, que só se concluiria em 1949. Mas ao final de tudo, apesar de ser a grande vencedora da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética se percebe mais isolada do que nunca. A opção de Stalin do socialismo num país só, evidentemente contribui para isso, mas havia já posicionamentos da Inglaterra e dos Estados Unidos no sentido de iniciar um novo tipo de guerra, um tipo de guerra diplomático, um tipo de guerra coercitiva através da bomba atômica, que chamaria, que nós chamamos hoje de Guerra Fria. Em 49, a União Soviética desenvolve a sua própria bomba atômica e essa Guerra Fria se intensifica. Os Estados Unidos se consolida como a grande potência do mundo, monta um sistema imperialista sob o seu comando. Na Conferência de Bretton Woods ficam definidas as bases econômicas desse imperialismo, inclusive com a hegemonia do dólar, como nós conhecemos hoje. Enfim, o resultado foi esse. A União Soviética foi a vencedora da guerra, mas não tinha vencido o jogo do capitalismo, pelo menos não ainda. É isso aí, boa noite e um bom fim de semana.